Em homenagem à grande deusa Hera, divindade central do mês de Gamelion, para nós do Tieso Zero Kitari, compartilho este material principalmente referente ao culto, e pouco vou me dedicar à mitologia. Páginas falando sobre mitos se encontram aos montes pela internet, e com este vídeo, aqui viso esclarecer como a Rainha dos Deuses era melhor percebida por seus devotos na antiga Grécia. Para todos os efeitos, por causa de estudos focados apenas nas narrativas mitológicas, Hera não passa de uma esposa ciumenta para o grande público. A seguir compartilho parte do estudo de Jennifer Larson em seu livro Greek Cults: A Guide. A poesia e o mito falam-nos de uma deusa que se opõe veemente aos casos extraconjugais do marido e às tentativas de punir suas rivais e sua descendência. Ela é uma divindade intrigante e vingativa, que trama contra todos os troianos quando ela perde o concurso de beleza julgado por pares, mas ela também tem favoritos como o herói Jasão, a quem ela ajuda em sua busca pelo velocino de ouro. Ela não é uma mãe carinhosa, mas Homero descreve sua união sexual com Zeus como uma grande fonte de poder fecundo. Segundo verso da Ilíada, sob eles, da terra divina, cresceu erva florida, loto roceado e virente, açafrões e jacintos, grossos e macios. Em alguns de seus cultos, Hera também é vista principalmente como noiva ou esposa, e seu status como consorte de Zeus é central para os adoradores. Mas em seus mais famosos cultos, em Argos e Samos, Hera é uma poderosa deusa da cidade, que promove a economia e o sucesso militar. Nestes casos, o seu relacionamento com Zeus não é fator crucial, e o retrato literário de uma esposa ciumenta e intrigante parece muito distante da experiência do culto de uma divindade inspiradora que traz sucesso em batalha, multiplica os rebanhos de gado e liberta os escravos e protege jovens para o seu povo escolhido. Apesar das tendências pan-helenizantes de Homero, ele reconhece o caráter regional de Hera como deusa da Península Argiva, dando-lhe o epíteto de Hera Argeia. Em tempos históricos, ela se tornou a deusa da cidade de Argos em si, e seu santuário argivo era o centro mais venerável e famoso de sua adoração. O seu festival ali, conhecido como Heraia ou Hecatombaia, que significa sacrifício de 100 bois, era realizado no primeiro mês do ano. Uma grande procissão acompanhava a sacerdotisa, que cavalgava em uma carroça puxada por bois da cidade ao santuário a vários quilômetros de distância. O jovem reconhecido como mais virtuoso carregava um escudo sagrado na procissão, marcando a sua transição e a dos companheiros de idade para a idade adulta e status de guerreiro. Após a procissão, havia competições atléticas para as quais o prêmio era novamente um escudo de bronze. O rio Asterion, próximo ao Heraion, era considerado o pai das três amas de Hera, as ninfas Acraia, Procimna e Eubóia, que receberam seu nome conforme as características da topografia do santuário. A tradição local, portanto, era de que Argos era o local de nascimento de Hera. As mulheres realizavam rituais secretos no Heraion, envolvendo purificações, sacrifícios e oferendas de guirlandas entrelaçadas de uma erva local também chamada Asterion. As mulheres teciam um manto para Hera, como faziam em Olímpia, primeiro tomando um banho ritual nas águas da fonte ou de um poço chamado Amímone. Centenas de vasos de água em miniatura foram encontrados em escavações, atestando ainda mais a importância da água nessas atividades. Talvez o ritual envolvesse um banho na imagem de Hera. Uma lenda descrevendo como Hera tomava um banho anual para restaurar sua virgindade foi associada à fonte Canatos, na vizinha Náuplia. A água da liberdade do riacho Eleutério, perto do Heraion, era usado para os ritos secretos das mulheres, e também era bebido por escravos e prisioneiros prestes a serem emancipados. Hebe, a filha de Hera, cuja estátua ficava do lado do Heraion, da mesma forma concedia asilo às suplicantes e libertava prisioneiros em seu antigo santuário em Flios. O culto de Hera em Argos mostra uma preocupação com dois aspectos da prosperidade da Argólida: os rebanhos de gado em que sua riqueza se baseava e seu poderio militar. Estatuetas de terracota do Heraion indicam que Hera também era vista como uma divindade curotrófica, ou seja, aquela divindade que nutre e protege a juventude. Frequentemente ela é mostrada segurando uma criança no colo. Às vezes, ela não segura exatamente uma criança, mas um cavalo, um emblema do privilégio aristocrático. O culto de Hera parece ter estado intimamente ligado aos esforços dos primeiros arquivos arcaicos
para definir a sua relação com o passado heróico. No tempo de Pausânias, se entrava no templo depois de caminhar por uma série de estátuas das ex-sacerdotisas, cujos mandatos forneciam uma estrutura cronológica para a história da cidade. A imagem de culto do período clássico era a famosa, de Policlitos, feito de ouro e marfim sobre um núcleo de madeira. A deusa ficava sentada, segurava um cetro e uma romã, símbolos do poder temporal e da fertilidade. Deve ter existido uma imagem de madeira mais antiga, mas presumivelmente foi destruída quando o templo arcaico foi queimado em 423. Quando Pausânias visitou o templo, ele viu uma imagem venerável feita de pereira, tirada de Tirinto, outro antigo centro de culto de Hera, que os argivos tinham instalado em um pilar ao lado da estátua de Policleto. O próprio pilar pode ter tido um significado especial, pois um fragmento do épico argivo chamado Forones descreve a sacerdotisa de Hera adornando a alta coluna da rainha olímpica, Hera Argia, com filetes e borlas. Outro item de interesse no templo era o leito de Hera, um símbolo do status de Hera como a noiva de Zeus. Hera em Samos. Entre as dedicatórias do Heraion de Samos estavam mais de 30 modelos de casas em pedra e terracota. Os santuários de Hera em Argos e Peracora também produziram modelos com decoração geométrica, causando especulações de que as casas se destinariam a representar os primeiros templos. Dado o fato de que os templos de Hera estão por toda parte entre os primeiros atestados, isso é provável, mas outras explicações são possíveis. Se os modelos representam as casas dos chefes, ele poderia representar a associação de Hera com a autoridade política e social. O centro do santuário e sua característica mais antiga era o altar, que existia desde o 10º século antes da era cristã. Como o templo foi reconstruído várias vezes, culminando em uma estrutura monumental de 40 metros. Toda essa grandeza, no entanto, veio depois que o santuário estava bem estabelecido. Embora não tivesse status pan-helênico, a sua fortuna aumentou com as do estado marítimo de Samos, nos séculos VII e VI. Ásios, um poeta deste período, descreveu os ricos habitantes de Samos visitando o santuário vestidos com túnicas brancas esvoaçantes, com cabelos longos presos em faixas de ouro e adornados com presilhas de ouro. Uma variedade impressionante de objetos importados foi descoberta nas escavações: marfins egípcios, estatuetas de bronze da Babilônia e uma coleção de troféus de animais exóticos, incluindo crocodilos e crânios de antílope. Apesar da natureza cosmopolita do santuário, as dedicatórias mostram que também era um centro local de culto. As escavações revelaram ainda muitas embarcações humildes e rudemente esculpidas e estatuetas, bem como curiosidades naturais como corais e cristal de rocha. Uma tradição contava que o santuário foi fundado pelos argonautas, que trouxeram a estátua lá de Argos, enquanto os próprios samianos diziam que Hera nasceu ali sob o ligus, um tipo de salgueiro, preservado no santuário, e que o local foi fundado pelo povo dos cários, e não os gregos. Ainda assim, a sua tradição permitiu que a primeira sacerdotisa grega do santuário fosse a Argiva Admeta, filha de Euristeus. Certa vez, piratas carianos tentaram roubar a imagem de culto de Hera, mas encontraram o navio imobilizado quando colocaram a estátua a bordo. Aterrorizados, eles deixaram a imagem na praia com uma oferenda de comida e fugiram. Lá, os samianos a encontraram e acreditaram que a estátua que tinha fugido, então a amarraram ao ligus com os galhos flexíveis da árvore. A própria Admeta purificou a imagem e a recolocou no seu lugar no templo. Esse mito forneceu o pano de fundo para o festival anual chamado Tonaia, que significa amarrar ou prender, durante a qual a estátua da deusa era carregada para o mar, purificada e recebida por uma refeição de bolos de cevada. Em algum momento do ritual, provavelmente também era amarrada com galhos de ligos. Os celebrantes da festa usavam coroas feitas daquele mesmo salgueiro e se recostavam em camas feitas dele também. Este festival foi interpretado como um drama do desaparecimento e retorno da divindade, em que a recuperação da deusa simboliza o ciclo anual de abundância vegetal. Uma possibilidade relacionada é que o drama expressa a ansiedade dos samianos de que Hera, a protetora de sua cidade e a garantidora de sua boa sorte, pudesse os abandonar.
A deusa é anualmente vinculada ao local de nascimento e sua residência em Samos é reafirmada. O próprio mito afirma que, mesmo se forças externas tentassem mover a deusa, ela expressaria preferência por sua casa e ativamente resistiria em deixá-la. De fato, há indicações de que Hera, em Samos, era uma deusa preocupada com fertilidade. Entre os objetos dedicados a ela estavam pinhas e romãs, símbolos de reprodução fecunda, tanto os frutos de verdade ou modelos de argila e marfim. A oferta de romãs, no entanto, parece cessar após cerca de 600 antes da era cristã. O'Brien sugere que isso se deve a uma mudança na percepção de Hera, através da qual seu papel como noiva de Zeus passou a ser enfatizado sobre a sua manifestação anterior como uma poderosa deusa independente. De qualquer forma, o papel de Hera em Samos nunca se limitou a garantir a fertilidade, mas estava intimamente ligada aos empreendimentos comerciais bem-sucedidos dos samianos. Inclusive, modelos de navios de madeira estilizado eram votivas comuns, e no período arcaico, 2 navios de tamanho real foram dedicados no santuário. A imagem de culto da deusa Hera em Samos foi descrita por testemunhas antigas como esculpida grosseiramente e em forma de tábua. Era de madeira, pequena e leve o suficiente para ser transportada anualmente da costa para a Tonaia, mas passava o resto do ano abrigada no templo, vestida com vestes ricas e usando uma coroa alta. Ele também usava um ornamento peitoral semelhante a um colar estendido, ou série de colares, que eram característicos das divindades da Grécia Oriental e da Anatólia, por exemplo, os que Ártemis de Éfeso usa. Quando os sâmios construíram um enorme templo clássico, eles forneceram uma nova imagem de culto. A venerável e velha imagem era mantida no pronaos, ou sala da frente do templo. Este arranjo foi talvez ditado pela necessidade de manter a imagem antiga em sua localização original. A sua base no pronaos ficava no mesmo lugar que ocupava. Em Olímpia, o culto de Hera era administrado por um colégio de 16 mulheres escolhidas entre as matronas mais veneráveis e respeitadas da região. Essas mulheres organizavam a Heraia, os jogos realizados em homenagem à deusa, simultaneamente com os Jogos Olímpicos Quadrienais. Enquanto as mulheres eram geralmente excluídas dos Jogos Olímpicos, tanto como competidores quanto como espectadores, a Heraia envolvia uma corrida a pé para meninas de 3 categorias de idade diferentes. Elas corriam no mesmo estádio que os homens e meninos, embora a pista fosse um cesto mais curta. Os vencedores recebiam uma porção da carne da vaca sacrificada a Hera e uma coroa de oliveira. As 16 mulheres de Elis também teciam um manto para Hera, que era, presumivelmente, dedicado no templo e pode ter adornado a imagem de culto.